Graça e paz, queridos. Bom estar de volta com vocês depois de 2 semanas longe daqui, né? Se recuperando. Louva a Deus pelas orações, agradecemos. E aqueles também que estão se recuperando também. E eu digo para você que é difícil ficar em casa, né? Eu gosto de estar aqui no meio da bagunça santa, da folia santa. Eu não sei como é que as pessoas se acostumam, alguns, né? Não vocês que estão aqui. Alguns se acostumam a não ter naturalmente, regularmente, toda semana esse encontro. Nós temos só um encontro por semana e é um encontro muito gostoso. Então, que Deus esteja trazendo essa consciência para mim e para você da importância de estarmos juntos. Não sabemos até quando nós vamos poder estar juntos. Alguns irmãos nossos em outros países gostariam muito de ter um domingo por semana para estar juntos. Eles não podem. Eles não podem estar juntos. Alguns gostariam de carregar uma Bíblia dessa pelas ruas, mas eles também não podem. Serão presos. E nós temos a liberdade ainda no nosso país. Espero que Deus preserve isso. Mas se Ele não preservar e nos permitir passarmos por situações difíceis que nossos irmãos em outros lugares estão passando, que você saiba valorizar a comunhão e esse momento juntos. Então vale a pena você sair da sua casa, pelo menos uma vez na semana, estarmos juntos aqui. Então a graça do Senhor para você, querido. Que Deus possa estar ministrando, continuando ministrando no seu coração. E as canções já ministraram no nosso coração. E nós louvamos a Deus por isso. Deus já aquece o nosso coração em louvor, gratidão a Ele. Então a gente começa o nosso tempo de reflexão na palavra, mas com o coração já aquecido no Senhor. Eu estava pensando nessa canção e pensando no autor dessa canção, Ademar de Campos. E num desses momentos, algumas dessas canções, e inclusive essa canção, onde ele expressa aquele momento que o próprio Jesus fala em João 15, que já não chamava os seus discípulos mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor tem para o coração deles, mas chamava agora de amigo. Jesus chama seus discípulos de amigo, e Jesus nos chama de amigos. Você já pensou? O Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, todas as coisas que existem, chamar você de amigo, dizer que você é seu amigo, que Ele quer você como amigo. Então essa canção ela é muito, muito séria, quando a gente pensa na implicação dessa expressão que veio do próprio Jesus para mim e para você. Você que está aqui hoje, Deus abençoe. Você que nos visita, você que está aqui nos conhecendo também, Deus abençoe sua vida grandemente. Querido, hoje a gente começa uma série que mexe comigo porque é uma série muito, muito prática, muito do nosso dia a dia. E quando a gente pensa nessa série, nós pensamos na nossa vida como um todo. E da criança ao jovem, ao adulto, seja casado, solteiro, viúvo, estão de alguma forma se deparando com uma situação na sua vida onde ele precisa fazer aquilo que nós estamos propondo nessa série de julho. E aí a palavra é uma palavra muito interessante, e nós vamos estar trabalhando durante todo esse mês de julho sobre decisões. Decisões, isso mesmo. Ao acordar, até deitar, levantar-se, fazer as coisas, você tem decisões para tomar. Decisão de comer ou o que comer, de vestir o que vestir. Por exemplo, você, para estar aqui hoje à noite, você fez uma decisão. Você escolheu uma roupa, não foi verdade? Você já percebeu que você escolheu uma roupa? E alguns de vocês mais vaidosos, vocês foram no espelho para ver se a roupa estava boa, se era aquela roupa mesmo. E talvez você escolheu aquela roupa e quando foi para o espelho, você disse, não está legal. E você foi e mudou de roupa. Acontece isso com você alguma vez? Já aconteceu? Ok, nas melhores famílias, né? Você
vai namorar, você precisa de uma decisão. Com quem eu vou namorar? Você vai casar, precisa de uma decisão. Com quem eu vou casar? Sua profissão, qual é a minha profissão? Que profissão vou escolher? Vou fazer vestibular, vou fazer Enem. Para onde? Para quê? Para quem? Como? Você vai escolher ir para a cidade, você vai escolher se vai de Uber, se vai de metrô, se vai de ônibus, se vai de bicicleta, se vai de carro, se vai a pé. Você tem decisões para tomar. Eu e você, nós temos decisões para tomar constantemente na nossa vida. Quer você queira, quer não, você acorda, já precisa tomar decisão. Sair da cama. Alguns de vocês têm vontade de sair da cama às vezes? Tem? Se for como eu, às vezes você quer ficar na cama. Mas você tem responsabilidade. Você tem um emprego, você tem alguma coisa para fazer. Você tem que decidir sair da cama. Você tem que decidir o que vai comer pela manhã, o que vai comer à tarde, o que vai comer à noite. E aí então, queridos, a nossa vida, ela é cheia de decisões. E a gente precisa estar pautado nessas decisões e usar dessas decisões de forma muito, muito corretamente. O filme Gladiador, ele traz uma expressão que já assisti esse filme muitas vezes. E toda a vida eu fico esperando esse momento dessa pergunta. Você já sabe qual é a pergunta dessa afirmação? Já sabe qual é a afirmação, né? O que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Você já imaginou isso? Que as minhas e as suas decisões, elas estão ecoando na eternidade. Elas estão, de alguma forma, mexendo com o eterno. Um escritor do século XIX, um pastor, escritor, poeta, ele diz que as coisas que nós fazemos, as nossas atitudes, as nossas decisões, de alguma maneira, elas tocam, faz som na eternidade. Muito parecido com a frase aí do Gladiador. E quando a gente se depara com algumas decisões que a gente toma, a gente vai perceber, e daqui a pouco nós vamos compartilhar um texto, que as nossas decisões, e todas elas, uma decisão é extremamente importante, e ela supera todas as outras decisões, porque ela não só mexe no que é eterno, mas ela mexe na minha e na sua vida de uma forma transformadora. É a decisão de seguir a Jesus. A decisão de seguir a Jesus é a maior, a melhor, a mais completa, a mais necessária para a vida de qualquer ser humano. Porque ela não só vai ecoar na eternidade, mas como ela vai participar da eternidade. A sua decisão de seguir a Jesus, ela vai ter o rumo eterno. O rumo eterno de vida, e vida com Jesus, e vida em abundância. Só que algumas pessoas, elas querem seguir Jesus, mas de uma forma muito contida. Elas até tomam uma decisão e querem uma decisão de seguir Jesus, mas de uma forma muito contida, de uma forma muitas vezes mesquinha. E por que não dizer de uma forma medíocre? E aí nivelam o seguir a Jesus por baixo. Muitas pessoas até querem seguir a Jesus. Muitas pessoas até procuram seguir a Jesus, mas não como um alto padrão a ser buscado, mas não como um alto padrão a ser conquistado. Elas até seguem Jesus, mas elas nivelam por baixo. Elas fazem um nivelamento por baixo em seguir Jesus. É do tipo das pessoas que dizem, eu quero, mas eu sei que eu preciso, mas eu sei que é importante, mas é interessante que antes de nós lermos o texto para a nossa reflexão hoje à noite, eu queria ler 2 textos antes, ou comentar alguns desses textos, que é exatamente
quando Jesus ele caminha por aqui, ele se depara com pessoas que até queriam segui-lo. E tem pessoas que até começaram a seguir Jesus, mas queriam nivelar por baixo. E o texto de Lucas, capítulo 9, abra lá sua Bíblia e confira esse texto com a gente. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao versículo 62. Jesus se depara com pessoas que estavam querendo tomar a decisão de segui-lo, mas nivelando por baixo. 3 tipos de pessoas aparecem aqui nesse texto. De pessoas que queriam seguir Jesus. De pessoas que tinham, talvez, uma certa convicção de que seria bom essa decisão. A primeira está no versículo, logo no comecinho do versículo 57, quando ele diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, Jesus, por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho onde repousar a cabeça. O primeiro tipo de pessoa que a gente vê aqui é que não avaliou o alto preço do padrão. Eu te seguirei, por onde fores, Jesus. E Jesus diz: olha, deixa eu só te deixar bem claro, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu não tenho pousada certa. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei onde eu vou estar. A segunda pessoa está no versículo 59 em diante, que diz: a outro, Jesus que disse: siga-me. Em outras palavras, Jesus diz: tome a decisão de seguir-me. E o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Segundo tipo de pessoa aqui que a gente percebe, não avaliou o padrão da realidade. Pessoas que querem seguir a Jesus, mas não avaliam o padrão real da situação. O chamado, a responsabilidade. E Jesus parece que ele dá uma palavra muito dura. Que isso, Jesus? Que insensibilidade. Eu estou pedindo para cuidar dos meus pais. E o Senhor disse que deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Gente, aqui tem algo que preciso falar, que é, na cultura daquela época, o homem, a maioria deles, só sairiam de casa depois que seus pais morressem. E ele estava dizendo a Jesus: Jesus, quando os meus pais morrerem, eu te sigo. Aí Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus disse: o tempo é agora. O terceiro tipo de pessoa, você vai encontrar no versículo 61, onde ele diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Mais uma vez envolvendo família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A terceira pessoa, ela não avaliou o grau de responsabilidade. A primeira pessoa tinha uma disposição, mas com uma avaliação. A segunda, ela teve restrições em seguir a Jesus. E a terceira, ela não pensou na condição de seguir Jesus. É interessante, é curioso, porque Jesus não estava fazendo uma pegadinha. Porque se você olhar para o versículo, a sua página, se você está no seu celular, dá uma caminhadinha assim com o seu dedinho,
E você vai ver o recado que Jesus já tinha dado para aqueles que queriam segui-lo. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha aí. Jesus já tinha deixado claro qual era a proposta, qual era o padrão em segui-lo. Não é para qualquer um. Espera aí, Bona. A Bíblia diz que Jesus veio para todos. Sim, Jesus veio para todos, amou a todos, morreu na cruz para salvar a todos. Mas nem todos o querem, o aceitam, o seguem. A gente encontra vários textos. E aqui Jesus deixou claro para os seus discípulos, em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, quando ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, ser meu discípulo, aí ele diz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus deixou claro. Por isso que quando ele chega para esse outro grupo aqui, ele estava com convicção. O que deveria fazer alguém que queria seguir a Jesus? O que eu e você devemos fazer para seguir a Jesus? E aí então, gente, a gente percebe que seguir a Jesus é nivelar por cima, não é nivelar por baixo. Seguir a Jesus é nivelar por cima. Seguir a Jesus não é qualquer coisa. É um alto padrão. É um alto padrão que é exigido de mim e de você. E nem todos querem. Porque muitos querem seguir a Jesus, mas nivelando por baixo. Do seu jeito. E aí a gente se depara com uma palavra muito forte de Jesus, que é exatamente isso. Quem segue a Jesus não é o que diz, e sim o que faz. Quem segue Jesus não é quem diz, é quem faz. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, Jesus diz: muitos dizem, Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus. E Jesus está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí Jesus coloca uma condição: mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, isso aqui é para nos pegar de jeito e nos fazer avaliar se nós somos do grupo dos que dizem ou se nós somos do grupo dos que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Lembra da oração que Jesus ensina? Seja feita a tua vontade, Senhor, tanto aqui na terra quanto no céu. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Suas decisões estão ecoando na eternidade e no que é eterno. Quais decisões você tem tomado, querido, em seguir a Jesus? Precisamos pensar muito bem sobre isso. Eu quero levar vocês para o texto, então, de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a versículo 22. Uma caminhada para a gente entender sobre a implicação desse texto. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a versículo 22. Em primeiro lugar, dizer então que seguir a Jesus requer um alto padrão de envolvimento. E aí então a gente vai para o texto onde Jesus, é interessante que esse texto ele aparece nos 4 evangelhos. Rodrigo compartilhou esse mesmo contexto de Jesus com os seus discípulos, mas a ênfase de Lucas, né, Rodrigo, foi Lucas? De Lucas, ele dá uma outra roupagem no que está acontecendo. Ele trabalha a questão da pesca. Vocês
ouviram essa mensagem. João, ele faz uma outra implicação do texto. Ele já fala sobre os discípulos de João Batista. E ele mostra lá, dentro desse mesmo contexto, que esses discípulos que seguem Jesus, que são chamados por Jesus, já eram discípulos que andavam com João Batista. Porque João Batista, quando vê Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: ali está o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, é aquele mestre que vocês devem seguir daqui para frente. Capítulo 4, versículo 18. Andando Jesus à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Seguir a Jesus requer um padrão alto de envolvimento. Siga-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Algo sobrenatural que estava acontecendo aqui. Jesus estava dizendo para esses discípulos. Eu não sei se os discípulos chegaram a pensar que se tratava de um peixe diferente. Será que tem algum peixe chamado homem, que a gente não conhece ainda, a gente desconhece? Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus estava falando de algo sobrenatural. Jesus estava falando de um envolvimento totalmente diferente do que eles conheciam. Fazer pescador de homens era algo que era novo para aqueles homens. Eles entendiam de pesca, de peixe, de pescar peixe, e não pescar homens, não pescar gente. Jesus estava trazendo um novo evangelho aqui, uma novidade de vida para esses discípulos. Discípulos novos, leigos ainda. E Jesus já dá uma baita de um padrão para eles. Pensando sobre essa questão de pescadores de homens, Jesus estava talvez falando de implicações muito sérias. Vocês vão ser pessoas que vão libertar homens, vão tirar homens do mar da lama, vão tirar homens do afogamento da vida, vão tirar homens das grandes ondas perturbadoras. Vocês vão ser pescadores de homens porque vocês vão tirar esses homens de lugares perdidos, do pecado, da desgraça, da opressão maligna. Porque daqui para frente é o que Jesus começa a fazer com esses homens. Venham, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Pescadores de gente. Jesus estava mudando o rumo da história desses homens. E aí, continuando o texto, aqui no versículo 20, ele já começa a fazer novas implicações. Ser pescador de homens, seguir a Jesus, envolve um alto padrão, mas também requer de nós um alto padrão de comprometimento. Requer de nós um alto padrão de envolvimento com Jesus. Você está seguindo Jesus? Sim, você está seguindo Jesus? Você está seguindo Jesus? Você está seguindo Jesus? Você é seguidor de Jesus? Sim? Então envolve um alto padrão de envolvimento com Ele. Isso é seguir a Jesus. Amém? Em segundo lugar, envolve também um alto padrão de comprometimento. Olha só, versículo 20, ele diz: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Interessante, Jesus mandou eles deixarem a rede? Sim ou não? Sim ou não? Não.
E por que será que eles deixaram a rede? Isso é curioso. Isso é para pensar. Diz que imediatamente eles deixaram as redes e começaram a seguir. Pergunte para um pescador o que é deixar a rede. Eu já perguntei. A rede é a vida do pescador. A rede representa o sustento do pescador. A rede é tudo. Por isso que se você já foi em algumas praias bem onde são mais primitivas e tem pescas e tal, você vai ver que quando o pescador ele sai do mar com a rede, ele trata a rede com muito carinho, ele pendura a rede em vários varais assim, depois ele vai olhar toda a rede, ele vai examinar toda a rede, vai ver se tem furos na rede, e ele vai tratar a rede como sendo a própria vida, porque aquilo é o sustento dele. Então, queridos, deixar a rede para aqueles homens não foi fácil, não. Foi fácil, não. Você já deixou sua profissão? Falar nisso, já deixou sua profissão? Você já deixou seu estudo? Por causa de Jesus? Já deixou? Ah, pastor, a gente vai ficar burro, é? Você já deixou sua esposa por causa de Jesus? Seu marido por causa de Jesus? Seus filhos por causa de Jesus? Seus pais por causa de Jesus? Você já deixou? Ainda não? Então, querido, talvez é por isso que a gente não tem um avivamento no coração da gente ainda. Você conhece a história dos kamikazes da Segunda Guerra Mundial? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar nos kamikazes? Levanta a mão. Então é melhor assim. Quem nunca ouviu falar nos kamikazes? Levanta a mão. Pronto. Então vocês que já ouviram, fiquem na sua. Eu vou só falar para o pessoal que não viram ainda. Bem, vocês que não ouviram, kamikaze era um grupo de jovens pilotos japoneses que na Segunda Guerra eles resolveram se tornar a própria bomba nos aviões. Os aviões deles eram cheios de bombas, inclusive seu corpo. E eles decidiram, eram jovens entre 17 a 30 anos de idade, eles decidiram que eles iriam dar sua vida pelo imperador. E aí então eles saíram do avião. E o alvo principal deles era atingir os navios que eram porta-aviões. Então era se jogar nos porta-aviões. Eles conseguiram vários. Muitos deles as bombas explodiram antes, porque eram aviões mais fracos. Eles perceberam, os japoneses perceberam que a força que eles tinham na aviação era muito fraca. Então ele começou a incentivar esses jovens guerreiros a dar sua vida pela causa. Foi o que eles fizeram. Eles se enchiam de bombas. Você pode procurar depois no tio Google, você vai ver lá. Eles se enchem de jovens cheios de bombas e os aviões lotados de bombas. E ali então eles iam para o alvo final da sua vida. Eles entregavam tudo o que tinham. Há uma história, não sei se é real, mas conta-se que para que eles não sofressem a tentação de voltar, o avião só levava combustível para a ida. Eles não tinham mais como voltar, mesmo que desistissem. Eu fico pensando que talvez essa não foi a proposta de Jesus com esses discípulos, quando ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus ele faz esse convite, e esses discípulos, imediatamente eles deixam as suas redes e seguem a Jesus. E a história não termina aí, versículo 21, e indo adiante, Jesus indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiaguinho, filho de Zebedeu, bichinho, e João, o grande João, aquele mesmo que escreve o Evangelho, depois escreve Apocalipse, na ilha de Pátmos. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando o quê? As redes. Lembra? O bom pescador prepara suas redes. Jesus os chamou.
Lembra a cena? Eles no barco, o pai, que servia de mestre para eles, e também de chefe, eles cuidando da rede, e Jesus aparece. Jesus aparece, e Jesus diz para eles estavam lá, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus mandou eles deixarem o barco? Jesus mandou eles deixar o pai? Por que será que eles deixaram? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Foi quando eu deixei minha prancha. Eu já contei essa história para vocês. Eu fiquei pensando, Jesus, eu acho que não foi bem a prancha que o Senhor queria. Mas eu dei a prancha. Minha última prancha, quem não sabe, eu shapeava as pranchas. Essa foi a última prancha que eu fiz. Tinha um carinho enorme por essa prancha. Jesus chama para que eu saia de Natal e vá para São Paulo me preparar. Aí vou lá e dou minha prancha. Nunca mais vi a bichinha. Doido para ver, nem foto. Eu tenho a foto dela, mas nunca mais vi o paradeiro dessa prancha. Eu vou colocar uma foto, aquela foto, se você vê e tal, né? Eu vou trabalhar no Banco do Brasil, depois, antes de ir para o seminário. E no Banco do Brasil, Deus também me faz uma proposta. Deus servi-lo. Jesus não pediu para mim sair do Banco do Brasil. Ele pediu para mim segui-lo. Mas a implicação do meu seguir dentro do contexto, eu precisava largar a prancha e eu precisava largar o Banco do Brasil. As pessoas me chamavam de louco. Qual a implicação disso? Eu tinha um barco e eu tinha minhas redes. Eu tive que largar as redes e sair do barco. Inclusive largar meu pai e minha mãe em Natal e ir para São Paulo. Um local que eu não conhecia. Quer dizer, conhecia, mas não dentro de um contexto para morar. A sua profissão, o que você é e o que você tem, é seu barco e as suas redes. Lembra, seguir a Jesus requer um alto padrão de envolvimento com Ele. E eu queria ser arquiteto, esqueci, eu olhei para lá agora e lembrei. Então eu tinha toda na minha vida era um preparo para ser arquiteto. Depois eu vim entender que eu ia ser arquiteto de gente, eu entendi, né? Deus estava... Não, Bruno, porque você não entendeu. Eu chamo uns para ser arquiteto de projeto, de casa e tal, e outros eu chamo para ser arquiteto, engenheiro de vida, essas coisas assim. Deus chamou alguns de vocês para serem médicos, engenheiros, arquitetos, gari, policial, servidor público, professor. Esse é o seu barco. Mas só que você precisa deixar o barco na mão dele. Sabe uma coisa interessante? É que quando você vai para João 21, Jesus volta à última cena com os discípulos. Sabe onde os discípulos estavam? Num barco, pescando com as redes. E aí dá para mim e para você aquela ideia, Jesus não quer tirar a sua profissão. Ah, Bona, mas você teve que largar o Banco do Brasil. Sim, no meu caso sim, no seu caso talvez não. Ele quer te usar lá dentro do banco. Ele quer te usar na sala de aula. Ele quer te usar na arquitetura. Ele quer te usar lá no hospital, cuidando de gente, de feridos. Ele quer te usar lá no meio da rua, no seu trabalho, agente de saúde, policial.
Mas só que eu e você precisamos entender uma coisa, que Ele primeiro quer que você largue. Só quando eu e você largamos, é que conseguimos entender que nós estamos seguindo a Jesus como um alto padrão de envolvimento com Ele. Por quê? Porque é tudo seu, Senhor. É o reconhecimento de que o que eu tenho, o que eu sou, não é meu, é dEle, para Ele. Lembra Romanos capítulo 11, versículo 36? Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória. Você já entregou sua profissão para Ele? O seu barco? Você já entregou seu namoro, seu casamento, a sua esposa, seu marido, seus filhos? Não são seus, é dele. Amém? Amém. Por isso que eu entendo, queridos, a convicção que minha mãe tinha quando eu olhava para um filho rebelde, envolvido com drogas, não queria nada com Jesus. Aí eu entendo que a minha mãe, ela tinha entregado a minha vida para Jesus. Aí ela descansou. É o que eu falo para as mães quando chegam para mim e dizem: meu filho está muito rebelde. Eu digo: descansa o coração em Jesus e entrega ele para Ele. Eu não sei que profissão seguir. Eu não sei se a minha decisão de mudar, porque a nossa vida, queridos, ela é cheia de redes, barcos, família e decisões. Lembra que nós começamos a nossa mensagem dizendo: todo dia você tem novas decisões para fazer. Agora, a decisão maior, que implica e supera todas as outras, é a decisão de seguir a Jesus. Decisão de seguir a Jesus. Agora, para isso, você tem que entregar seu barco, entregar sua família, entregar sua profissão, entregar os seus negócios, entregar suas finanças, entregar os seus sonhos e dizer: Jesus. Eu acho interessante a disposição desses homens simples. Deixando imediatamente suas redes, seguiram. Deixando o barco e seu pai, seguiram. Que loucura! Nós vivemos um mundo totalmente louco hoje, porque as pessoas não entendem isso. Porque as pessoas estão nivelando Jesus por baixo. Quando vem um sofrimento, aí eu reclamo, porque eu não entendo que Jesus está acima do sofrimento. Quando vem uma dificuldade, eu não entendo, porque Jesus precisa estar acima das dificuldades na minha e na sua vida. E aí as Escrituras, queridos, ela é clara para mim e para você. Ela é clara. Jesus é extremamente claro quando Ele vai falar para esses discípulos. E perceba que Ele ainda não falou nada de doutrina. Porque as doutrinas só vai vir daqui a pouco. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas Jesus já estava preparando os discípulos para dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Eles não tinham ouvido isso de Jesus ainda, mas iam ouvir. Não se preocupe com o que vocês vão comer ou vestir. Por quê? Porque o Pai sabe o que vocês precisam. Que bom, queridos, que nós fôssemos filhos assim. Mas estamos no caminho, viu? Não fique triste não, estamos no caminho. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Não se aveste não, viu? Né? Ande devagar, porque já teve pressa. Mas ande com convicção que o que você tem, que você é, não é seu, é dele. Entrega teu barco para ele. Sai do barco. As redes, o que é mais precioso para você hoje? Não precisa me dizer, você sabe. O que é mais precioso para você hoje? Entrega para ele.
Talvez o que seja mais precioso para você hoje, talvez é diferente do meu. Talvez seja um problema que você está passando. Eu estou passando um problema que eu só vejo o problema. Eu sonho com ele. Eu vou para casa com ele. Eu saio da cama com ele. Eu vou para a cama com ele. Talvez é isso que Jesus está pedindo, para que eu e você entendamos. Então, queridos, nossa vida, ela é cheia de barco, redes e pescas. E aí, quando eu menos esperava, que eu nunca mais teria uma prancha, 10 anos depois, Jesus me dá uma prancha de volta. Eu não entendi muito, porque quase que eu não subia em cima da bichinha mais. 10 anos sem surfar. Eu já tinha entendido que não ia mais surfar. Quando você menos esperar, Jesus está dizendo, não vai usar o barco? Como, Jesus? Sim, não, mas eu não entreguei a minha profissão. Sim. E agora eu vou te usar nela. Hein, Saulo? Aqui. Educador físico que chama? Não, né? Como é o nome? Educador físico, acertei? Eita, né? Ganhei um ponto. Então, está aqui, filho. Você vai ser um educador físico para mim. Marinha? Arquiteta? Isso. Mas Jesus, mas eu te entreguei. Sim, você me entregou. Pertence a mim, inclusive você. Toma. Usa esse barco para a minha glória. Está aqui as redes. Sim, meu irmão, mas eu entreguei as redes. Sim, eu sei que você me entregou. Mas agora você vai utilizar as redes para fazer pesca de homens, para tirar pessoas do inferno, para tirar pessoas da sua desgraça, para tirar pessoas do pecado, para tirar pessoas da opressão maligna. E eu vou usar você para jogar a rede e ser pescador de homens. Que privilégio, gente. Que privilégio. Fazendo uma transição para a ceia. Quando a gente pensa na ceia, a gente pensa também em decisão. Olhe bem, quando Jesus ele chama os discípulos para um momento de decisão, é interessante também que ele convoca esses discípulos lá na frente para outras decisões também importantes na vida dele. E uma delas era identificar-se com ele. Aí no capítulo 11 de 1 Coríntios, o versículo 28, quando o apóstolo Paulo está dando instrução àquela igreja, e ele diz, assim como Jesus ensinou, eu também ensino a vocês. E diz que na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão. E ele deu graça e disse, comam, bebam, porque isso é parte de mim. E aí quando Jesus faz isso, o apóstolo Paulo, ele coloca uma decisão no meio da ceia. Versículo 28, ele diz, examine-se a você mesmo e coma e beba. Querido, sabe por que esse exame? Porque as pessoas precisavam discernir o que estavam fazendo. Você sabe por que muitas vezes as nossas vidas, elas se tornam uma desgraça, mesmo tendo Jesus, mesmo lendo a Bíblia, mesmo orando, mesmo buscando, porque nós não discernimos a vontade de Deus. E precisamos discernir a vontade de Deus todos os dias, queridos, porque o mundo é mau, o mundo é difícil. A gente está vendo lá fora, você abre o WhatsApp, ai meu Deus, que bom que vocês, todos vocês que estão aqui, vocês que nos escutam, tomasse uma decisão hoje de dizer, hoje eu não vou abrir o desgraçado do WhatsApp. Eu vou chegar em casa e não vou abrir o WhatsApp. Eu não vou entrar nas redes sociais. Talvez pessoas vão estranhar. Eu vou ficar no cantinho, ou talvez eu vou me deitar, ou talvez vou ter um momento de joelhos e vou perguntar para Jesus, Jesus, aonde está o meu barco? Aonde estão as minhas redes?
Cadê o meu patrão? Cadê a minha profissão, Jesus? Por favor, me ensina a discernir. E aí, queridos, ceia é discernir a vontade de Deus. Por isso que quando Jesus ensina aqueles discípulos a orar, Ele diz, orem assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que é teu? Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como no céu. Nivelar por alto, por cima. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra mal, ela é uma implicação para o maligno. Livra-nos do maligno, do diabo. Porque teu é o reino, e a glória, e o poder, para sempre. Amém. Então eu convido você a participar da ceia, nessa perspectiva. Examine-se, discirna. Se você está seguindo Jesus com um alto padrão de envolvimento com Ele. Porque se você não está, você vai vacilar sempre a sua fé. Inclusive na igreja. Inclusive nos seus dons, nos ministérios. Porque você não tem um alto padrão de envolvimento com Ele. Discirna se você está tendo um alto padrão de comprometimento com Ele, com Jesus de Nazaré. E aí diz a Bíblia, examine-se a você mesmo. E a ideia aqui não é para saber se você está beleza, 100%. Não, é para você saber se você tem pecados para confessar. Se você está trilhando junto com Jesus. Se você está servindo as pessoas. Porque o contexto de 1 Coríntios 11 está exatamente dentro disso, queridos. Dentro disso. Porque as pessoas estavam lá com uma confusão terrível de relacionamento, de egoísmo, de pecados escondidos. Ele diz, examine, para que vocês possam discernir. É tanto que Paulo diz, por causa da falta desse discernimento, alguns já morreram, outros estão doentes, e outros estão fracos na fé. Porque não discerniram a vontade de Deus. Lembra que eu falei que há uma diferença das pessoas que diz o que dizem e das pessoas que fazem. E Jesus diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Inclusive ele diz que há um grupo de pessoas naquele dia que vão fazer isso. Senhor, em teu nome. Jesus diz, não conheço vocês. Porque vocês praticam a iniquidade, eu não conheço vocês. Então esses são os que dizem. E são aqueles que Jesus procura, que fazem a vontade de Papai do céu. Jesus não quer perfeição minha e sua não, querido, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que a gente erra pelo menos uma vez por dia, não é verdade? Pelo menos uma vez por dia, né? Você erra pelo menos uma vez por dia? Ou uma vez por semana, vai? Nós erramos, nós pecamos, por pensamentos e por ações. Então eu convido você à mesa. Convido você à mesa do Senhor. E nessa mesa para você discernir se você está seguindo Jesus. E essa semana eu quero que você pense, sonhe em barco. Sonhe com redes. Não para dormir, viu? Mas a rede da responsabilidade. O barco da vida com Deus.